duas eram costureiras. E a mais velha, que era a Polônia, ela tinha habilidades com trabalhos manuais, bordado, além de costurar, né? Bordado, desenhava muito bem, né? Ela fazia, eu lembro dela fazer, eu era adolescente, criança, elas faziam trabalhos para os alunos, para capa do trabalho, ilustrações, eram muito requisitadas para isso. A Polônia demonstrava ser uma pessoa extremamente intelectual. Ela tinha um vocabulário apurado, dava para perceber assim, que ela lia muito. A Maria Emília, ela dava as opiniões, mas a que mais comentava, que argumentava, era a Polônia. E a mais velha, que era a Polônia, ela não saía de casa nunca. Como eu disse, só para ir votar. Era um dever cívico que ela tinha, ela não falhava uma eleição. Podia estar doente, ela saía e ia votar. A Maria Emília, ela cuidava mais dos afazeres da casa, saía para fazer compras. A relação com o mundo externo era ela que fazia. E elas também eram as pessoas articuladas, elas eram, apesar de viver reclusa, mas elas sabiam o que estava acontecendo pelo mundo, né? Muito engajadas politicamente, elas sabiam tudo de política, de atualidade, elas assistiam a televisão, elas liam jornais, elas se informavam, né? E principalmente tinham contato com muitas pessoas que visitavam elas. Eram duas costureiras que eram habilidosas, faziam um trabalho muito bem feito e se relacionavam com bastante pessoas. Então, elas comentaram que estudaram no Colégio São José, que na época as freiras só conversavam entre elas em francês. Elas estudavam 2 turnos, um turno eram para as disciplinas, no turno da tarde daí elas faziam desenhos, música e outras disciplinas, leitura, teatro, piano. Então, assim, era uma educação na época bem mais completa. Outra coisa que elas comentaram, que elas chegaram a trabalhar fora, né? Trabalharam no comércio. A tia Polônia, ela trabalhava, me lembro dela trabalhando numa farmácia. Era uma farmácia que tinha na Ramiro Barcelos, farmácia Ramos, eu me lembro que ela trabalhou lá. E a tia Mila, ela trabalhou na Livraria Cultura, e não me lembro de outras. Porque nessa época eu era muito criança, sabe? Eu deveria ter, menos de 5 anos. Eu lembro de eu muito criança, elas eram umas moças faceiras, vistosas, como toda jovem, né? Elas gostavam de se arrumar, de se enfeitar, bailes e coisas. Eu me lembro quando eu era muito criança, eu me lembro desses detalhes dela. E depois, com o passar do tempo, elas foram ficando só em casa. As duas trabalhavam fora, né? Mas aí depois resolveram se dedicar à costura, né? Eram muito habilidosas e trabalhavam em casa. Bom, eu as conheci nas décadas de 50 e 60, que eu estudava no São José, e elas eram muito procuradas pelo fato de elas serem umas costureiras de alto padrão. Elas faziam muito maravilhas assim entre
roupas de gala, vestidos de gala, que naquela época faziam muito em Vacaria, os bailes de gala, que era no Clube do Comércio, no Jockey. Então elas eram muito procuradas pelas pessoas, pelas moças da sociedade para fazer os vestidos para os bailes. E sempre diziam que elas eram bruxas por causa da casa, né, que era uma casa velha, mal cuidada, e por causa da aparência delas também. Eu lembro que eu fui uma vez com a minha tia lá, eu era moça, não, que ela foi encomendar um cartaz. Eu lembro que era cheio de coisa naquela sala. Tinha um monte, tinha gato, e era assim uma coisa meio escura, assim. Então, na verdade, eu tinha um pouco de medo, né, porque eles falavam, né. E como eu sempre gostei de filme de terror, né, quis ir com a tia só pra mim conferir, né. Conferir o terror. Então, eu sei que elas tinham bastante habilidade, mas todo mundo falava que eram bruxas por causa da aparência, né? Cabelo mal cuidado, assim, os dentes faltando, assim, sabe? Na década de 80, eu fazia parte de um bloco de carnaval. Nós éramos mais ou menos umas 15 gurias e elas fizeram a nossa fantasia. E eu estive na casa delas para provar a fantasia. Nós entramos só numa sala que elas deixavam a gente entrar. Eu sei que era uma casa muito velha, coberta pelo mato, na parte de fora. Muito gato lá dentro, um cheiro insuportável de sujeira de gato e só. E elas eram assustadoras, mas porque tinha história que eram bruxas, inclusive tive algumas gurias do bloco não queriam ir experimentar a roupa porque tinham medo delas. Eu conversava com a minha colega e ela comentou que as colônias eram conhecidas na cidade como sendo bruxas, devido aos hábitos peculiares delas, né? Que elas não saíam de casa, eram assim muito sistemáticas e que era assim para eu não ter medo, né? De entrar na casa e tal. Eu lembro que as crianças às vezes tinham medo de passar na frente da casa, porque a casa era uma casa muito antiga, até sombria, vamos dizer assim. Eu entendo que a lenda tem uma função quase moral, digamos assim, no sentido de passar para as pessoas o que é considerado como certo numa sociedade e o que é errado. Então, uma forma, inclusive, de ensinar as crianças, por exemplo, que existem coisas que não devem ser feitas, que não são bem vistas na sociedade, e coisas que devem ser feitas. E qualquer pessoa que fuja o mínimo que seja de determinados padrões, de convenções sociais, acaba chamando a atenção das pessoas de uma maneira geral. Então, parece que a lenda, nesse caso, tem a ver com a fantasia das pessoas em relação àqueles que são diferentes. É uma incapacidade, inclusive, de se colocar no lugar do outro, de compreender a diferença, o diferente. É interessante pensar que a norma precisa do anormal. A norma social, aquilo que se convenciona como sendo normal, aceitável, ela precisa do anormal como um exemplo, para mostrar para as pessoas, não, você não deve se comportar dessa forma, você não deve fazer isso. E as lendas, os boatos, enfim, me parece que acabam tendo esse papel, digamos assim, de transmitir na cultura essas ideias que são aceitas socialmente, servir de exemplo para as pessoas. Olha, não seja assim, não faça isso. Eu conheci as Polônia em 1987. Elas eram conhecidas pelas alunas do magistério
no antigo Colégio São José, porque elas eram talentosas e faziam trabalhos, painéis, cartazes para as apresentações dos trabalhos. Eu estava em um grupo que teria que apresentar um trabalho e resolveram mandar as polônias contratar o trabalho das polônias, né, para fazer um painel para apresentação. E no caminho eu conversava com a minha colega e ela comentou que as polônias eram conhecidas na cidade como sendo bruxas, devido aos hábitos peculiares delas, né, que elas não saíam de casa, eram assim muito sistemáticas e que era assim para eu não ter medo, né, de entrar na casa e tal. Tá, depois que eu fui embora, daí eu acabei contratando um trabalho, né, que é de costura, e elas marcaram uma data para eu retornar, para né, tirar as medidas da roupa que eu ia fazer. Eu retornei um tempo depois, sozinha, sem medo nenhum. Eu não achei assim que elas demonstravam perigo, elas não eram perigosas, elas eram pessoas sistemáticas, né? E com o tempo eu fui conhecendo-as mais assim, né? Tendo mais intimidade com elas. Como é que aconteceu isso? Eu fui a primeira vez, tirei as medidas, elas tiraram as medidas, conversei um bom tempo e elas marcaram uma data para eu retornar. Eu retornei. Cheguei lá, elas me receberam naquela mesma peça de sempre e me disseram que não haviam terminado porque tinham muito trabalho e acabaram deixando de lado. Marcaram outra data e assim sucessivamente. Então, isso durou um ano. Então, mais ou menos, eu frequentava a casa delas uma vez por mês para ir lá, no caso, para ir buscar a encomenda. No entanto, elas nunca terminavam. Hoje, na época, assim, eu não me flagrei, né, que elas não faziam, não terminavam, porque elas queriam que eu retornasse. Que eu retornasse sempre, que eu voltasse a visitá-las e conversar. Com o tempo, eu fiquei sabendo que isso era uma exceção, porque elas não tinham esse hábito de querer que as pessoas retornassem na casa delas. E, no entanto, comigo foi diferente. Elas queriam que eu voltasse. E o que mais me chamou a atenção, assim, em termos de geografia, é a cidade de Machu Picchu. Ela detalhava assim como se tivesse ido lá. E até ela comentou um dia que gostaria muito de conhecer Machu Picchu, né? Então, eu não tive uma educação dentro uma educação dentro da democracia. Então, os conteúdos eram limitados. Então, sobre Machu Picchu na escola, eu nunca havia ouvido falar. Outro assunto bem interessante que elas conversavam e a Polônia argumentava muito era sobre os extraterrestres. Ela acreditava muito que havia a existência de outros seres, porque era muita prepotência do ser humano achar que somente eles poderiam estar vivendo nesse mundo. E a Thelma detalhou na época, eu não sei se ela leu em algum lugar, que haviam sido encontrados animais com um pequeno orifício e desse orifício era retirado todos os órgãos de dentro desse animal. E que o homem não tinha ainda uma tecnologia tão avançada que pudesse fazer isso.
Então, ela acreditava na existência de extraterrestre. Sobre outra coisa bem importante, era literatura, né, sobre Machado de Assis. Ela comentava, assim, as histórias, os contos do Machado de Assis, que depois veio a me inspirar a ler os livros de Machado de Assis, que era uma literatura bem difícil, né? Um português bem difícil, que exige muito, mas a gente aprende muito também. Outro assunto que é bem interessante na época, como eu vivi dentro da ditadura, era sobre a política. Então, a Polônia falava sobre socialismo, capitalismo, sobre Karl Marx, que eu nem sabia da existência até então. Imagine, dentro da ditadura, nas escolas, quem falava de Karl Marx, né? Então, o que eu concluo com isso hoje? Eram pessoas que estavam além do seu tempo, né? Eram pessoas, principalmente a Polônia, ela ficava em casa, não se sabe o porquê que ela não gostava de sair de casa, mas não era uma pessoa bitolada, era uma pessoa extremamente instruída. No período em que eu as visitei, houveram alguns episódios engraçados. Um deles foi que a Maria Emília deixou a porta, um vão na porta, onde dava acesso à casa, até aquela sala que era coberta, rodeada de folhagem, e passou uma gata. E a gata, quando me enxergou, que eu estava próxima da Polônia, ela correu em minha direção, assim, com muita raiva e gritar, assim, com uns grunhidos, e queria me avançar. A Maria Emília conseguiu segurá-la e conversava com ela, dizendo: não, Porcínha, não faça assim, ela é amiga. E daí a Polônia pediu desculpas, dizendo que a gata não conhecia outras pessoas, só conhecia elas, por isso que ela era muito arisca. Outro episódio importante, engraçado, foi assim: nós estávamos conversando sobre religião e me deu a entender, elas não falaram que eram católicas, mas me deu a entender que sim, porque a Maria Emília dizia que gostava de rezar em um certo local. E eu perguntei que local era esse, mas na minha cabeça já estava a resposta, que era o cemitério. E daí a Maria Emília disse: sabe qual é o local que eu mais gosto de rezar, mas o rosto bem encostado no meu? E eu já sabia, né, na minha cabeça, cemitério. E ela respondeu bem pausadamente: eu gosto de rezar no cemitério. Aquilo foi assim meio sinistro. Eu não sei se ela fez de propósito aquilo para eu me assustar, porque a Polônia só me olhou e deu uma risada, sabe? Eu acho assim que ela quis fazer uma brincadeira, achando, ó, agora ela vai perguntar se nós somos bruxas ou não, né? O que eu tenho para falar para a sociedade é o seguinte: que a Polônia e Maria Emília não eram bruxas, e sim mulheres que estavam à frente do seu tempo. Mulheres extremamente inteligentes, talentosas, eloquentes, e que poderiam ter sido valorizadas muito mais pela sociedade na época se tivessem sido conhecidas pela sua essência, como eu as conheci. É isso.